Fala jovens, Gustavo AGS aqui da Utacar, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do nosso canal e o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a Utacar engana, a Utacar é transparente, por que eu devo levar o carro na Utacar, como que a gente trabalha, exatamente isso. Bora então pro vídeo, direto pro conteúdo. Pessoal, nós temos aqui um tempo de mercado, eu vou falar exclusivamente sobre isso, mas eu quero dar algumas orientações, algumas informações sobre a Utacar para você que faz tempo que não vem aqui na Utacar, para você que é nosso cliente, saber exatamente tudo que a gente faz nos bastidores e para você que está pesquisando aí um local para trazer o seu carro, seja para fazer um fast repair, funilaria e pintura, seja para fazer uma estética, para cuidar de uma película e uma revisão preventiva e corretiva, porque nós somos um birô de serviços automotivos. Bora então. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu sou apaixonado por um bom atendimento. Todo local que eu vou, quem me conhece sabe que eu amo ser bem atendido. Experiência do cliente, experiência do usuário. E eu tenho uma frase que eu levo sempre comigo que é: vende mais quem dá menos trabalho. Exatamente, vende mais quem dá menos trabalho para o cliente. Nós, clientes, assim como eu também sou cliente de um monte de lugar, nós gostamos de ter o menos trabalho possível. Fácil de parar o carro, ter o que a gente procura, ter um preço acessível, ser bem tratado, exatamente ali o consultor, o vendedor entender a nossa necessidade. Então, para mim, o atendimento é um dos nossos pilares aqui na Utacar. Nós temos o nosso time treinado, toda semana tem reunião justamente para a gente falar disso. Então o atendimento humanizado da Utacar é um grande diferencial nosso. E os nossos consultores, os nossos atendentes, os nossos vendedores, eles estão aqui exatamente para identificar qual é o serviço que vai resolver o seu problema. Então isso para mim é um bom atendimento, ser cortês, ser bem educado, esperar o cliente falar, ter uma sequência lógica da conversa, passar a máxima transparência e credibilidade, ser honesto, principalmente em prazos que os consultores cuidam. Então o nosso atendimento aqui, ele é muito bem feito. Nós temos também todo o nosso time feminino que também pode atender você. Você que é mulher, mãe, quer cuidar bem do seu carro, a Utacar está preparada para atender você também, mulher. Okay? Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui é a questão do atendimento humanizado, tá? Além desse, e inclui nesse atendimento, mas além desse atendimento, é as nossas lojas. Então se você for numa loja do Swiss Park, uma loja aconchegante, uma loja climatizada, tem um café, uma água, uma bebida diferente. A gente transmite muito isso para o nosso cliente, essa qualidade em tudo que a gente faz. Na loja da Ponte Preta, a mesma coisa. Uma loja também climatizada, tem a nossa sala de espera, a parte de café, tem um pão de queijo para comer lá cedo. Então é isso que a gente faz parte do nosso atendimento, tá? E incluindo, para finalizar o nosso tópico de atendimento, nós vamos buscar o seu carro na sua casa, no seu trabalho, e depois nós vamos devolver ele sem custo adicional aqui na nossa região. Mas a gente vai um pouco fora também, obviamente que aí tem uma taxinha, um custo, mas aqui na nossa região a gente nem cobra e essa taxa não é pra gente. Às vezes é um Uber para trazer o nosso técnico de volta, alguma coisa desse tipo, mas o que a gente quer é dar essa comodidade para você. Às vezes você tá lá na sua casa, quer que vai buscar o seu carro no seu trabalho e leva à tarde ou no outro dia. Nós temos esse trabalho aqui também, tá? Bom, outro detalhe, um outro tópico que eu anotei aqui. Nós temos mais de 10 anos no mercado e nós temos algumas certificações que acompanham a gente em toda essa jornada. Uma delas é a Bosch. A Bosch nos concedeu uma certificação logo que a gente começou no primeiro ano e até hoje nós somos credenciados Bosch. Nós passamos pelo cliente misterioso da Bosch, passamos por alguns requisitos, a questão técnica, a questão de produtos de qualidade. Então, é o que eu falo, ninguém consegue enganar por muito tempo. Então, nós temos mais de 10 anos no mercado. Eu acho que isso já fala por si só muita coisa. Outro tópico que eu anotei aqui, a transparência no nosso diagnóstico que vai ser feito no carro. Então, às vezes você chega com o carro aqui, eu pego muito isso. O cliente tem um risco na porta. Ele chega aqui já fazendo um orçamento para pintar a porta. E a gente fala, não vamos pintar.
Vamos fazer um outro serviço, vamos fazer um polimento que vai resolver esse problema, que vai ficar às vezes 3 vezes mais barato do que o cliente já veio aqui para gastar. Mas o que a gente entende? A gente entende que o melhor para ele não é pintar a porta, vai perder valor de revenda do carro, perde originalidade, então tem uma série de fatores. É isso que eu falo, que o nosso técnico ele está preparado para atender o que de fato precisa ser feito naquele carro, não simplesmente empurrar serviço ou produto. Então, essa transparência no serviço, no nosso checklist, o que tem que fazer no carro, precisa trocar aquela pastilha de freio, precisa fazer a revisão, aguenta mais um pouco. Inclusive o nosso técnico tem que provar para o cliente justamente o que precisa ser feito no carro e o porquê precisa ser feito no carro. Ou por uma foto, ou por uma análise do equipamento técnico, enfim, nós provamos o porquê precisa trocar aquilo. Então essa transparência, os nossos checklists, todo entregue com foto, isso também é um diferencial nosso aqui, tá? Uma outra coisa que eu anotei aqui é a gestão muito próxima, né? Então nós temos aqui um time de gestores, eu sou um deles, nós temos o Renato Japa, que também é uma pessoa que está muito em cima ali do serviço. Nós temos o Bruno, principalmente aqui na região da Ponte Preta, que está em cima de todos os serviços. Somos líderes, somos gestores para cuidar de todo esse dia a dia, essa logística de que é um centro de serviços automotivos. Então, tem os vendedores, tem a nossa equipe de primeiro atendimento, tem os técnicos executando o serviço, aí tem essa parte de liderança fazendo uma verificação se tudo que foi combinado foi entregue, aonde pode melhorar. Então, essa questão da gestão tá em cima, tá próxima, também é um item que eu anotei aqui de um diferencial. Outra coisa que eu gosto muito e prezo muito aqui na Autacar é o pós-venda. Eu sempre falo que vender é muito fácil. Eu quero ver entregar e eu quero ver, eu sempre falo, a gente vê quando uma empresa é séria, uma empresa é de verdade, quando dá um problema na venda, quando dá um problema no produto ou no serviço, e aí ela tá lá disposta a resolver o problema. Já aconteceu, e não foi só uma vez, que nós gastamos mais para resolver o problema do que o cliente pagou por aquela resolução ali. Mas a gente está aqui empenhado em resolver e os clientes saírem daqui 100%. Então, nós temos o pós-venda, nós temos uma galera que liga, nós temos e-mail que manda de pós-venda. Você pode chamar no WhatsApp, tem meu e-mail direto, tem o e-mail dos gestores, justamente para a gente ter um pós-venda ativo e deixar o nosso cliente satisfeito muito com essa questão aí do serviço. Próximo item aqui eu já dei uma pincelada ali na Bosch, mas essas marcas que estão com a gente. Além da Bosch, trazendo toda essa credibilidade, tudo que a Bosch tem, a questão do Mecânico Pro, que é o atual, mas antes se chamava BS Tech, é um grupo de engenheiros que está à nossa disposição para caso tenha algum problema ali técnico no carro. Isso a parte de revisão. Nós temos também Liquimole, é uma marca de produtos ali, lubrificantes, aditivos, tanto de motor, de freio, muito importante, muito séria no mercado, com uma altíssima qualidade, uma marca alemã, traz os seus produtos aqui para o Brasil, nós também somos revenda, então essa parte de revisão. Parte de estética automotiva, CarPro, nós somos os únicos da região, somos credenciados da linha Finest da CarPro, é o último nível de revestimento cerâmico da CarPro, então toda a parte de produtos, desde uma lavagem até uma preparação, um revestimento cerâmico, uma higienização, as manutenções dessa estética. Santec, o que nós vamos falar da Santec? Marca líder no mundo inteiro, distribuição para mais de 40 países, líder em qualidade de performance em películas automotivas, seja térmicas, anti-vandalismo. Então assim, somos também credenciados. Tanto Bosch, quanto CarPro, como Santec, Areon, você pode entrar no site das marcas, você vai ver o nosso nome lá aqui na região. Parte de Fast Repair, trabalhamos com os melhores que tem, principalmente PPG, verniz alto sólido, secagem rápida, tinta PPG também, toda a preparação, prime, massa plástica, enfim, tudo que tem de melhor a gente traz. Areon, uma outra marca que a gente também tem aqui, fragrâncias automotivas. Então essas marcas, elas procuram pessoas que realmente entregam um bom serviço ali. Principalmente, eu vou dar um exemplo para vocês. A CarPro, ela tem uma rastreabilidade em todos os finest que a gente faz. A gente tem que informar exatamente para se amanhã depois o cliente ele pode ter contato direto com a fábrica, justamente para fazer uma reclamação, alguma coisa do tipo. Então, a credibilidade que essas marcas têm com a gente é muito importante, um tópico que eu anotei aqui, tá? Outra coisa que eu sempre quis ter, e faz pouco tempo, inclusive, que a gente conseguiu concentrar num único lugar serviços
que o nosso cliente precisa. Se ele tem um carro desde 0 até 100 mil quilômetros, ou 3, 5 anos, que é a troca, ou um seminovo, tá? Então, parte de revisão automotiva preventiva e corretiva, estética automotiva, película automotiva, funilaria rápida e fragrâncias. Então, esses são os serviços que a gente tem no mesmo local aqui na Autacar. Por isso que nós somos um birô de serviços automotivos. Então, tudo que vai ser feito no seu carro, num único lugar, um único pagamento, uma facilidade em pagamento, uma facilidade em negociação, otimização de tempo. Então, enquanto você faz a revisão do carro, eu posso fazer uma higienização nos bancos, pintar o para-choque e trocar a película, o insufilme. No mesmo momento, você não vai precisar ir em 4 lugares, você não vai precisar perder tempo. Isso é um birô de serviços automotivos, é um grande diferencial que a gente tem aqui na Autacar. Aqui na Autacar, nós não estamos 100% focados na lucratividade daquele momento. É óbvio que nós temos aqui o interesse em ter lucro. A empresa precisa ter lucro, precisa ter venda. Mas o que nós estamos pensando é na recorrência. Então, os nossos consultores, ele não está pensando só nessa venda. Por isso que o checklist a gente fala, ó, não faça isso agora, faça isso depois. Não precisa fazer agora. Ou precisa fazer agora. Então, isso faz com que o cliente fique. O LTV dos nossos clientes aqui é muito alto. O cliente fica na Autacar, porque ele conhece outros serviços, ele precisa, ele volta, porque ele foi bem atendido, o serviço ficou bom, não teve problema. Então, assim, a recorrência é o que rouba a nossa loucura aqui, é o que a gente quer realmente com a Autacar, com os nossos clientes. Um último tópico que eu anotei aqui, que eu coloco muito importante para a Autacar, e tem um vídeo só falando sobre BNI. A Autacar está inserida num BNI. BNI, para quem não conhece, é um grupo de network, um grupo de empresários, chama Business Network International. E ali a gente troca informações, troca vivências do dia a dia, troca negócios, inclusive. E tem um crivo para entrar no BNI e também para ficar no BNI. Faz 7 anos que a Autacar está no BNI. É o que eu disse no começo. Ninguém engana por muito tempo. E nós estamos com toda essa trajetória maravilhosa. Óbvio que teve momentos melhores, momentos piores, mas tudo isso faz a gente crescer, a gente criar casca, ter estrutura. Então hoje a Autacar ela tem uma estrutura muito forte, muito boa, humana, equipamento, estrutura física para entregar um melhor serviço, um melhor resultado com um excelente custo-benefício para você, o nosso cliente. Então, se você procura um birô de serviços automotivos, você que é nosso cliente, passa aqui, toma um café com a gente, come um pão de queijo. Estou esperando você aqui e deixe seus comentários. O que você procura de fato num birô de serviços automotivos? O que você quer que eu traga aqui no nosso canal? Segue a gente lá nas redes sociais, que lá a gente coloca diariamente, principalmente ali o dia a dia, o pátio, os bastidores. E se inscreve aqui nesse canal no YouTube que eu te encontro no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Valeu!